paz, eu te dedico. A paz te envolva. Envolva o seu coração, às vezes tão cansado de sofrer. Envolva sua mente, trazendo o refrigério, a tranquilidade, o ânimo, o descanso. Inspira, puxa o ar. Sinta essa atmosfera renovando suas células, o seu ser todinho, na sua alma. Sinta-se leve. E quando você jogar esse ar para fora, deixe sair de você toda a tristeza, toda a angústia, todos os maus pensamentos. Imagine-se livre de toda a falta de compreensão, as lástimas, as reclamações, as doenças, as dores. Sinta-se cada vez mais forte. A cada inspiração, quando você puxa o ar, imagine que está entrando para você um ar de alegria, de energia, de facilidade, de amor, de glória. Sim, a glória, a alegria por estarmos vivos. E bem dizer que sempre estaremos. Pelo menos o Espiritismo veio matar a morte física, nos mostrando que a vida é constante, longa e infinita. Bem, hoje vamos tratar do Evangelho de Mateus 8, 1-3, que nos diz: Nisso, um leproso se aproximou e caiu de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tens o poder de purificar-me. E Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. No mesmo instante, o homem ficou purificado da lepra. Bem, naquela época, meus irmãos, toda pessoa que tivesse o que hoje chamamos de hanseníase era chamado lepra ou morfeia, né? Aquela doença infecciosa, extremamente severa, que provavelmente era a mais antiga no mundo, que atingia não só os nervos, mas a pele também, e que há séculos vem afetando a humanidade, hoje de uma forma menos cruel, mas que já vem há mais de 4.000 anos, pelo menos dentro dos registros, né? Ela está ali registrada como a 1350 aproximadamente antes de Cristo, né? Como uma das doenças mais fortes, quiçá a mais forte, que atingiu o Egito. Bem, naquela época, na época de Jesus, ela era considerada uma doença incurável e todas as pessoas que passavam por ela eram obrigadas a viver em isolamento, isolados da sociedade. Naquela época não havia essas casas de tratamento ou mesmo hospitais. Então, o que acontecia? Os leprosos tinham que ficar distante das aldeias, distantes das cidades, né? Pelo menos onde havia mais pessoas. E eles ficavam em outras aldeias, isolados e geralmente até desabrigados. É muito triste, mas era assim que acontecia. Então, além daquele sofrimento físico que a própria doença já trazia a eles experimentavam também a gravidade moral, que era a dor de se sentir humilhado, né, de se sentir descartado, de se sentir olhado de forma diferenciada, ou que hoje a gente chama de bullying, né? Porque era um total preconceito, porque não se sabia como agir. Mas Jesus nunca se distanciou desses irmãos. Ele realizou, na verdade, inúmeras curas, conforme a gente encontra nos evangelhos. No caso, no evangelho de Lucas, que era médico, ele relata que Jesus chegou a curar 10 leprosos de uma só vez. E nesse mesmo capítulo, ia refletindo
ia sendo relatado e refletindo sobre outras curas que eram realizadas pelo Cristo. E havia um leproso que se aproximava de Jesus. E ele era proibido de estar com os outros leprosos de então. Todos ordenavam que o doente se afastasse, ou mesmo que saísse e partisse velozmente em outra direção. Mas, como o divino médico jamais rejeita ninguém, ele não o rejeitou. Ele não o expulsou e nem o mandou embora. Tampouco se afastou daquele homem, cuja moléstia era infecciosa, e impunha as carnes putridas, né, e o rosto já deformado. E assim Jesus age conosco, meu irmão, minha irmã, com as nossas dores, com as nossas feridas da alma, pustulentas às vezes, as dores do nosso corpo, quando todos os sofrimentos às vezes transfiguram as nossas imperfeições, porque nós não somos perfeitos. E às vezes diante os sentimentos menos puros, né, nem sempre conseguimos utilizar as máscaras, as personas. Então muitas vezes nos traímos, deixamos ser levados pela cólera, pela raiva, pela intransigência. E aqueles que nos observam, mesmo que sejam os espíritos, percebem essa transfiguração nas nossas próprias nas nossas próprias feições. É que a gente tem um tempo para vos falar. A gente não pode passar, né, de 8 minutos, de 7 minutos e meio, e fica difícil falar com profundidade correndo, né? Porque se passa, fica muito longo. E a gente quer dizer que por que nós não aprendemos com Jesus, com esse amigo celestial, esse divino modelo, né? Ajudando as pessoas a enxugarem as suas lágrimas, auxiliando para que possamos fazer o melhor, para que a gente possa não estar criando repulsa às pessoas que chegam até nós, que às vezes não estão sofrendo de uma doença contagiosa, que às vezes estão precisando só de uma palavra amiga. Mas basta uma pessoa não ter dinheiro, basta uma pessoa estar desempregada, basta uma pessoa não estar cheirosa, para que o outro já olhe com olhos de desdém, de pouco caso. E é sobre isso que nós estamos falando. Vamos tentar ter uma proximidade maior com Cristo e auxiliar melhor num sorriso, num olhar de ternura que pode estar trazendo aquele irmão naquele momento a paz. Se não pudermos fazer nada por ele, que possamos orar. E vamos fazer isso agora. Amigo e mestre, te agradecemos pela bondade infinita de estar conosco, de traçar dia após dia esse evangelho para que simplesmente sigamos, passando pelos sofrimentos, convidando outros irmãos para ajudarem aqueles que estão em maior sofrimento a melhorarem. E assim recuperaremos a nossa felicidade, a nossa saúde, enfim. Se conosco, amado mestre, hoje, amanhã e sempre. Um beijo, meu irmão. Sem mais delongas. Até amanhã. Com Jesus.